Fala galera, tudo bem? Voltamos hoje para falar um pouquinho de história e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Mesopotâmia, tá? Uma das regiões aí durante a antiguidade mais importantes da história humana, né? Então, região aonde agregou, né? E tivemos as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos humanos que nós vamos ter registros na história, né? Entre tantos outros, esse é um dos lugares aonde marca a ocupação humana mais antiga que nós temos. Então a região da Mesopotâmia, primeiro, pessoal, acho que é importante lembrar, a Mesopotâmia ela nunca formou um estado aonde tivéssemos um líder geral, um rei, alguém que concentrasse o poder político. Então, quando a gente fala de Mesopotâmia, não estamos falando de um povo, não estamos falando de uma cultura. Estamos, então, falando de uma região. Tá? A palavra Mesopotâmia significa, né, vem do grego e significa terra entre rios, porque essa região ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates, né? Dois rios que davam as condições para, naquele momento, naquele contexto histórico, as condições ideais para a prática da agricultura. As cheias do rio adubavam a terra onde era possível, então, fazer a prática da agricultura e, né, se aproveitando dessas condições, desenvolvendo uma série de conhecimentos e avanços, o ser humano foi desenvolvendo então as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos humanos. Tá? Essa região da Mesopotâmia atualmente é onde hoje está localizado os países do Iraque, da Síria e do Kuwait. Tá? Então ela fica ali bem no centro do que hoje nós chamamos de Oriente Médio, tá? Desse ponto de ligação da Ásia com a Europa. Tá? Uma região ali que, se vocês pararem para lembrar, uma região bastante árida, bastante seca, por isso os dois rios foram importantes e aquelas condições foram importantes. Tá? Junto com o Egito, tá? E o rio Nilo e as condições muito semelhantes que a Mesopotâmia oferecia para as pessoas. Então essa região forma o crescente fértil. Tá? Mas nesse momento nós vamos nos concentrar em falar sobre a Mesopotâmia. Tá? Então ali centralizou-se, né? Então as primeiras cidades que vão surgindo graças a essa busca pela sobrevivência do ser humano. Então, se aproveitando das condições, surgem as primeiras cidades, os primeiros agrupamentos. Destaque para 4 povos que viveram ali, tá? Que foram os sumérios, babilônios, assírios e os caldeus. Esses 4 povos, então, foram os 4 principais povos que ocuparam e viveram nessa região da Mesopotâmia. A Mesopotâmia dividia-se, galera, em duas partes importantes. A parte mais norte, que era uma parte mais árida, mais montanhosa, onde se concentrou basicamente a prática do pastoreio, tá? A criação de animais, que era utilizado para o couro, para a carne, também para a força de mão de obra, né? Para transportar produtos. Então essa região mais norte, onde tinha menos condições para a prática da agricultura, então se caracterizou por essa atividade econômica. Já a região mais sul, mais próximas aos rios, aos pântanos e aquelas áreas alagadas, então tinham condições melhores para a prática da agricultura. Então ali se desenvolveram então mais povos com uma pegada econômica mais próximo da agricultura. Então, com o passar do tempo, esses povos foram desenvolvendo técnicas e conhecimentos para se aproveitar essas condições, construindo diques, canais de irrigação, formas que eles pudessem aprimorar as suas técnicas de plantio de alimento, e assim isso justifica como que ali foram surgindo então grandes núcleos urbanos e inclusive algumas pequenas civilizações, alguns agrupamentos maiores, mais organizados, complexamente, em sentido político, econômico, cultural e tudo mais, né? Então eles foram, e além disso foram nos legando e foram proporcionando uma série de novos conhecimentos para o ser humano que até hoje nós nos beneficiamos, tá? Então esses povos que ocuparam ali destacam-se, né, os sumérios, que viveram mais ou menos 3.500 a 2.300 anos antes de Cristo. Sumérios, então, foram os caras que criaram as primeiras cidades-estados ali, né, com um rei organizado. As primeiras cidades que nós temos notícia, Ur, Urik, tá, são ligadas à cultura suméria. Também foram um povo que legou para nós na história o primeiro formato da escrita cuneiforme,
tá? Que ajudou a gente a desenvolver uma forma de escrita, uma técnica de escrita. Também, segundo a arqueologia, possivelmente são os primeiros povos a utilizar a roda, né, como atividade e facilitar o seu cotidiano. Os babilônios foram outro povo que ocuparam e viveram na Mesopotâmia há mais ou menos 2000 e 1600 a.C. Destaque para o rei Hammurabi, tá? Durante o primeiro Império Babilônico, o rei Hammurabi então construiu aquilo que vai ser um dos primeiros códigos jurídicos da história, o Código de Hammurabi. Tá? O famoso código que usou como princípio a lei do tabelião, né? Da prática do olho por olho, dente por dente. Né? O crime cometido pelo sujeito seria a mesma punição que ele receberia em troca, né? Como forma depois do seu julgamento, depois da sua punição. Os assírios, que viveram mais ou menos entre 1300 e 612, um povo que se destaca pelo seu grande poder militar, tá? E também ficaram marcados pela violência que utilizavam contra os seus inimigos. O que também justifica, o que também ajuda a gente a entender por que esse povo entrou em declínio, que é possivelmente devido às rebeliões dos povos conquistados. A violência que eles empregavam contra os povos, então fazia com que os povos se rebelassem muito contra eles. E os caldeus, que é o segundo momento do Império Babilônico, né? O famoso segundo Império Babilônico, mais ou menos entre 612 e 539 a.C. Tá? Durante esse segundo governo, né, ou segundo Império Babilônico, destacam o rei Nabucodonosor, que possivelmente tenha sido responsável pela construção dos jardins suspensos da Babilônia, né, como alguns relatos históricos têm notícia. E também a construção do famoso zigurate, que na Bíblia é referendada como a Torre de Babel, que também são duas construções que efetivamente nós não temos comprovações concretas de que elas existiram, mas nós temos relatos da história dos antigos de que existiram, né, que foram grandes construções que, inclusive, né, entra na lista das 7 maravilhas do mundo antigo, certo? Só a região da Mesopotâmia, então, foi uma das primeiras regiões urbanizadas que nós temos, né? Construções urbanas para fins urbanos e convivência desses núcleos urbanos. Destaques para os zigurates, que eram grandes construções quadrangulares, aonde tinha uma enorme serventia para os povos da Mesopotâmia. Tá? Os zigurates serviam de altar para as práticas religiosas, observatório astronômico, ponto de observação das cheias do rio para saber a época de plantar, colher e quando que poderia ser aproveitado, como que estavam as condições. E também servia de moradia para os sacerdotes e para os funcionários reais, servia de celeiro, então era uma grande construção a partir daí. Então essas necessidades de centros urbanos vai fazendo com que o ser humano vá descobrindo e vá desenvolvendo técnicas de construção. E os zigurates são um grande exemplo de novas técnicas e avançadas técnicas de construções arquitetônicas, de engenharia, de matemática, que para conseguir erguer e construir esses monumentos, essas grandes construções de forma geral, tá? A economia da Mesopotâmia basicamente funcionava de duas grandes formas, né? O pastoreio, a criação de animais, que dava para eles a carne, o leite, a lã, o couro, né? E a força de trabalho, e a agricultura, que era a grande fonte de renda, né? E aí entre as produções agrícolas destacava-se o trigo, a cevada e a tâmara, tá? Então basicamente eles sobreviviam de produção de cereais, e a agricultura era a grande prática disso, né? Então essa atividade econômica fez com que eles também desenvolvessem grandes tecnologias em conhecimento para poder aproveitar melhor as condições dos rios nesse contexto, tá? A religião mesopotâmica é uma religião que se destaca e se caracteriza por uma religião politeísta. Então acreditavam em vários deuses, e a ligação dos deuses estava a personificação das forças da natureza. Por isso, os deuses mesopotâmicos, eles se caracterizavam por deuses antropomórficos, tá? Eram deuses que tinham sentimentos humanos, que amavam, odiavam, que aliavam-se uns com os outros, né, para determinados fins. E os deuses também, né, nessa prática religiosa da Mesopotâmia, os deuses recebiam oferendas, cereais, pães em altares,
já que os mesopotâmicos acreditavam que se servissem bem os deuses poderiam, então, se apaziguarem em momentos que eles acreditavam que os deuses poderiam estar nervosos ou, né, querendo condenar a esses povos, ou também quando precisavam de alguma graça. Então, quando queriam a concessão de uma graça, eles faziam alguma oferenda aos deuses neste sentido. Uma grande característica dos mesopotâmicos, que é uma prática até hoje, é a praticação da adivinhação, tá? Então eles acreditavam que os astros, a posição dos astros celestes, eles influenciavam no destino humano. Então eles faziam previsões olhando a posição das estrelas no céu, que hoje a gente conhece como astrologia. Então a astrologia já era uma prática entre os mesopotâmios, tá? Então isso quer dizer que na astronomia foi uma das áreas que os mesopotâmicos construíram e adquiriram um enorme conhecimento e construíram um grande conhecimento, que aliava duas coisas: a prática da agricultura, já que a posição dos astros influenciava diretamente no seu cotidiano. Então esse é um dos motivos de um grande conhecimento astronômico, e também porque acreditavam muito que poderiam prever o futuro através dessas adivinhações, através das posições dos astros. Por isso desenvolveram um grande conhecimento nesta área, tá? Na matemática também produziram um enorme conhecimento, e isso demonstra-se ou efetiva-se como exemplo pelas grandes construções que eles tinham, né? Então, para poder construir os conhecimentos de arquitetura e de engenharia, estava atrelado diretamente a esses conhecimentos matemáticos. Então, a região da Mesopotâmia, tá, é uma região onde surgiram então os primeiros agrupamentos humanos mais complexos, aonde as novas necessidades moveu o ser humano a construir novos conhecimentos, novas técnicas, e ajudou o ser humano a sobreviver naquelas condições, se aproveitar daquelas condições que eram mais favoráveis então à sobrevivência. Fechado?